Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo de número 22, o versículo do 1 ao 2. Logo após a leitura, a nossa irmã Késia vai estar intercedendo a Deus por este momento da palavra de Deus. Livro de 2 Reis, capítulo de número 22, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim, irmãos: Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida, e era filho de Adaías, de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Glória a Deus. Neste momento, vamos orar mais uma vez. Nesse momento, pedindo a direção do Espírito Santo sobre a vida do pastor, que dará uma mensagem, uma palavra para nós. Cruzemos nossos costas. Querido Deus, maravilhoso Pai, querido, na tua presença, nós nos encontramos esta noite. Estamos com nossos corações alegres, ó Pai, que seja presente na tua presença. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo Senhor estar neste lugar esta noite. Pai querido, porque a tua presença é muito bem-vinda, porque tu és especial, Senhor, para nós. É no teu nome que nós estamos reunidos aqui nesta noite. Pai querido, nós chamamos o teu santo nome. Estamos cheios, ó Pai querido, os teus olhos sejam transbordados nesta noite, Pai. Neste momento, ó Deus, que queremos aprender a tua palavra. Pedimos, ó Pai, permaneça conosco. Fala conosco através da tua palavra. Abençoa o teu céu, Senhor, grandemente. Enche os lábios dele, Senhor, de palavra. Que brinque com as nossas necessidades, ó Pai. Porque estamos aqui para te ouvir, Senhor. Somos teus servos, estamos aqui para ouvir a tua voz, ó Deus. Pai querido, venha passar grandemente a vida dos teus servos nesta noite. Fala conosco, Senhor. Eu te peço que você desde já. Louvado seja Deus. Desde já, irmãos, nós agradecemos ao Senhor Jesus por esta noite na presença dele. Maravilhoso quando a igreja ela se reúne para se apresentar diante do Senhor Jesus. Nós agradecemos também a cada um dos nossos irmãos e irmãs aqui presentes. Que o Senhor Jesus esteja abençoando grandemente a sua vida. Nossos irmãos de Nova Andradina, cada um dos irmãos aqui presente, que o Senhor Jesus esteja renovando cada dia a vida de vocês. Nós vamos rapidamente, irmãos, meditar aqui sobre esse tema: avivamento, a nossa maior necessidade. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus se apresentou a João na ilha de Patmos. João, ainda já um senhor de idade, extremamente cansado, estava preso na ilha por causa da palavra de Deus. Diz a palavra de Deus que João, preso, por um momento ele pensou: minha vida vai acabar aqui preso por causa do Evangelho, mas eu fiz a minha parte, eu cumpri a minha tarefa. Então, de repente, a palavra de Deus nos diz que um homem se aproximou dele, ele teve uma visão, e um homem se aproximava de João, e diz a palavra de Deus que esse homem tinha os seus cabelos brancos como a alva lã, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e na sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes.
Então ele colocou as mãos sobre João e disse o seguinte: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e da sepultura. Louvado seja Deus. E ele falou o seguinte: escreve, pois, as coisas que vai ver de agora em diante, que há de acontecer depois dessas. Então Jesus, em outras palavras, chega para João e fala o seguinte: João, a sua tarefa não acabou ainda. Existe trabalho para você fazer. Eu quero que você escreva a revelação do livro do Apocalipse. E quando ele começa a ver as revelações, a palavra de Deus nos diz que a revelação ele deveria enviar para 7 igrejas da Ásia: a Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E a palavra de Deus nos diz que quando a carta era transmitida, a cada uma das cartas, o Senhor tinha uma promessa, e ao mesmo tempo ele dizia o seguinte: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. E ele falava isso para todas as igrejas: conheço as tuas obras. E no final ele encerrava com uma promessa: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja Deus. Então a cada uma ele falou isso. A Esmina ele falou o seguinte: eu conheço as tuas obras, mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. A igreja de Pérgamo ele falou o seguinte: eu conheço as tuas obras, mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei um maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um novo nome, a qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A igreja de Tiatira ele falou também: eu conheço as tuas obras. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E ele foi falando, irmãos, até chegar na última igreja: eu conheço as tuas obras, dizendo para Laodiceia. E no final uma promessa: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo ao meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja Deus. Conosco hoje não é diferente, irmãos. Nessa noite o Senhor Jesus está passeando no nosso meio. Ele conhece a nossa vida, Ele sabe o nosso deitar, o nosso levantar, e Ele está dizendo para nós: se nós temos ouvido, ouçamos aquilo que Ele vai falar durante esta noite para cada um de nós. Amém, irmãos? Rapidamente aqui, a palavra de Deus nos diz: no período monárquico de Israel, surgiu um rei chamado Josias, e com 8 anos de idade começou a reinar. E diz a palavra de Deus que ele fez o que era reto perante o Senhor. No período monárquico de Israel, existia reis que surgiam e faziam a vontade de Deus, e existia reis que surgiam e não faziam a vontade do Senhor. E quando o rei surgia e não fazia de acordo com a palavra de Deus, era dito sobre ele: fez ele o que era mal diante do Senhor. Só que Josias, ele nasce num período, irmãos, de apostasia, porque o seu pai Amon, diz a palavra sobre ele, que ele fez o que era mal perante o Senhor. E o seu pai, o pai de Amon, que era avô de Josias, era Manassés, que fez um estrago no seu reinado e no povo de Deus. Manassés queimou seu filho aos deuses. Manassés profanou o templo do Senhor, trazendo imagens de escultura para dentro do templo. Manassés tirou o foco da adoração ao Senhor nosso Deus. Quando Josias vem, irmãos, ele vem com o intuito de fazer a diferença. Ele vem com o intuito de fazer as coisas da maneira que Deus queria que ele fizesse.
Então diz a palavra que em um determinado momento, no reinado de Josias, o livro da lei estava, por incrível que pareça, estava perdido dentro do templo. As pessoas não estavam tendo acesso à lei de Deus, à palavra do Senhor, porque tinha se esquecido completamente da vontade do Senhor. A situação, irmãos, no tempo de Josias estava extremamente complicada. A idolatria era grosseiramente praticada, inclusive dentro do templo. No versículo 4 do capítulo 23 ao versículo 7 diz assim, Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Hilquias e aos sacerdotes da segunda ordem, aos guardas da porta, que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal, e para o poste ídolo, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cédron, e levou a cinza deles para Betel. Os sacerdotes eram nomeados segundo critérios políticos de reis corruptos, que usavam verdades bíblicas para negociarem e ganharem dinheiro. Ironicamente, a palavra de Deus se encontrava perdida dentro do próprio templo, irmãos. Ou seja, a situação estava crítica, estava caótica, precisava de uma reforma espiritual. Então Deus levanta Josias para trazer o povo para um compromisso diante do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que a palavra foi encontrada, a lei foi encontrada, automaticamente foi levada de encontro ao rei. O rei começa a ler a palavra e ele fala o seguinte: olha, nós estamos distantes daquilo que Deus quer para a gente, precisamos consertar a nossa vida. Então, irmãos, ele começa um processo de reforma no seu reinado. O avivamento, a nossa maior necessidade, irmãos. Essa era a situação no tempo de Josias. Hoje, como estamos nós? Como estamos hoje como igreja de Deus? Quanto é, irmãos, que nós precisamos de um reavivamento? Nós precisamos de um avivamento, de um reavivamento. Quando nós vamos ao culto, quando nós não vamos ao culto, e quando vamos, é só apenas um ritual religioso e não um encontro com Deus. Nós precisamos de um reavivamento, irmãos. Quando nós viemos à igreja, entramos vazio e saímos vazio. Nós não temos aquele encontro, aquela disposição de estar sentindo a presença de Deus. Quando nós viemos para a igreja, quando nós passamos anos e anos vindo para a igreja e as coisas não mudam na nossa vida, a gente continua do mesmo jeito, é a hora, irmãos, que Deus fala para nós que nós precisamos de um avivamento, que nós precisamos repensar a nossa atitude diante de Deus. Quando nós precisamos de um avivamento, quando nós negligenciamos as reuniões de oração na igreja e na nossa casa. Quando na nossa casa nós não temos tempo para orar ao Senhor, quando nós não tiramos tempo para estar buscando ao Senhor, estar orando, colocando diante de Deus a nossa vida, a nossa família. Quando isso acontece, irmãos, sem a gente perceber, a gente está negligenciando a nossa vida espiritual diante de Deus. E nós precisamos de um avivamento, irmãos. Precisamos nos reunir com a nossa família, desligar a televisão, desligar o computador e falar assim: agora nós vamos orar, agora nós vamos falar com Deus, nós vamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, porque sem Ele, irmãos, não tem como a igreja triunfar. Sem a presença do Espírito Santo, nós não conseguiremos seguir ao Senhor conforme a palavra nos ensina. Quando nós precisamos de um avivamento, quando nós temos oportunidade de ir ao culto, mas todas as vezes que nós temos a oportunidade de ir ao culto, nós trocamos a oportunidade de estar presente no culto pela novela das 8, das 9, das 10 e assim por diante. Quando nós priorizamos coisas que não devem ser priorizadas na nossa vida, irmãos, nós precisamos de um avivamento. Quando nós negligenciamos o momento de estar na casa de Deus. Agora vamos aprender com Josias. Como viver o avivamento, irmãos? Em primeiro lugar, o avivamento precisa ter base certa. No versículo 3, versículo de número 2, o texto nos diz assim:
subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontrado na casa do Senhor. Louvado seja Deus. O que foi feito, irmãos? Foi pegar a palavra de Deus e leu diante do povo, desde o menor até o maior. Qual é a base, irmãos, que a igreja precisa para o avivamento? É a palavra de Deus. Precisamos voltar àquilo que a Bíblia ensina. Precisamos nos dedicar, irmãos, àquilo que a palavra de Deus ensina com relação à nossa vida na presença de Deus. Essa é a nossa base, esse é o alvo de Deus para a nossa vida. É utilizar a palavra e colocar ela em prática na nossa vida. É tirar tempo para meditar nos preceitos do Senhor. No Salmo capítulo de número 1, o salmista diz assim: bem-aventurado aquele que não anda, que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Louvado seja Deus. Segunda coisa, irmãos, o avivamento envolve a todos. A palavra de Deus nos diz aqui, que desde o menor até o maior, todo o povo se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Isso nos ensina uma coisa muito importante, irmãos, que se nós queremos um avivamento na nossa vida, na nossa igreja, nós precisamos comprometer com isso. O pastor precisa se comprometer com isso, mas a igreja também precisa se comprometer com isso. Toda a igreja, todos os líderes, todos, envolvendo crianças, jovens, mulheres, homens, precisam se comprometer com isso. Todos precisamos desejar realmente um avivamento que envolva a nossa vida por completo, a igreja por completo, para a glória do seu nome. Última coisa, o avivamento exige ação imediata. A palavra em 2 Reis, no capítulo 23, do 1 ao 21, é pura ação, irmãos. Aqui, o rei Josias, ele faz a purificação do templo, ele restaura o templo do Senhor, ele queima as imagens de escultura, ele remove do templo tudo aquilo que tinha que ser tirado, tudo aquilo que tinha que ser tirado, lançado fora. Só depois que ele lança fora, que ele tira as imagens de Baal, é que depois ele faz a celebração da Páscoa ao Senhor. Trazendo isso para a nossa vida, irmãos, o que existe em nós, que nós precisamos remover, para que o Senhor esteja atuando na nossa vida. O que existe na nossa vida, que nós precisamos nessa noite remover, para que o Senhor esteja trabalhando grandemente no nosso coração. Qual é o ídolo que está na nossa vida? Hoje é a oportunidade, pela graça e a misericórdia de Deus, de nós chegarmos diante do Senhor e falar assim: Senhor, queima isso da minha vida, retira isso do meu coração, me ajuda a ser um servo e uma serva verdadeira do Senhor, porque a tua palavra nos diz que nós somos templo e casa de Deus. Portanto, vem morar em nós para a glória do seu nome. Louvado seja Deus. Essa é a palavra, irmãos, que o Senhor nos deixa nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração.